sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a pastora Janaína Lisboa, estou aqui para compartilhar mais uma palavra de Deus, especialmente para a sua vida. E muitas pessoas vêm comentando nos meus vídeos e tudo mais, e muito se lê nos comentários a respeito de batalha espiritual. Estou enfrentando uma batalha, estou numa guerra dentro da minha casa, estou sem saber o que fazer, preciso de uma direção. Pastora, me ajuda, pastora, socorro. E hoje eu estou aqui para vir com esse socorro para a sua vida, para você entender algumas coisas que são muito importantes para que você venha vencer toda e qualquer batalha que venha se colocar de frente para você. E hoje a gente vai abordar um tema super importante que fala de hierarquia espiritual. E eu vou explicar o que isso significa, eu vou falar com vocês a respeito desse tema. Só que antes eu quero pedir para você deixar o seu like aqui para mim, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Se você sabe de alguém que está vivendo uma batalha espiritual, chegou o momento de você compartilhar esse vídeo e me ajudar a alcançar mais vidas, porque esse é o propósito do meu canal, que a palavra de Deus se expanda e que mais pessoas sejam alcançadas. Inclusive, assim, eu tento fazer a minha explicação para vocês numa linguagem bem simples, para que toda e qualquer pessoa consiga entender sobre o que eu estou falando e consigam vencer as suas batalhas, porque eu sei que muitas pessoas não conseguem entender muito bem a escritura. Mas eu tô aqui para ajudar você que tá aí me assistindo. Desde já eu quero te agradecer, pedir para você me seguir lá no meu Instagram, é @janalisboas, e também o YouTube da igreja, né, @placechurchoficial, que você pode ouvir todas as palavras que são pregadas ao vivo no nosso YouTube, no YouTube da igreja, pode contribuir nos comentários e tudo mais, e também seguir o meu esposo, que é o pastor Gustavo, né, no YouTube dele, Gustavo Lisboa, e você pode também ver muitas palavras lá que vão abençoar a sua vida, do seu esposo, principalmente porque ele fala mais para um viés de homens. E eu tô aqui hoje para falar da palavra de Deus que está em Romanos capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 1 ao 3 e eu quero falar para você a respeito desse tema super importante que eu precisei entender. Na verdade, eu já entendia um pouco disso. Por quê? Porque o reino do Espírito, ele é único. Então, no reino do Espírito, você tem anjos, né? Que são os anjos caídos, que são os ditos, né? Que são os demônios, e também os anjos do Senhor. Todos eles estão numa esfera espiritual e existe uma batalha. E depois eu posso trazer um texto que mostra uma batalha dessa acontecendo e tudo mais. Mas eu quero falar para você desse texto para você entender um princípio extremamente importante para que você possa vencer a batalha que você está vivendo na sua casa, a batalha que você está vivendo dentro da sua família, com o seu cônjuge, no seu trabalho. E eu preciso que você entenda isso, porque isso vai fazer com que você avance na sua vida e suba de nível também no quesito batalha espiritual, beleza? Então vamos lá. O texto está em Romanos capítulo 13, versículo 1, que diz o seguinte, a palavra do Senhor para nós: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Ou seja, todos devem sujeitar-se a autoridades superiores. Ele está falando, todo mundo deve se submeter aos seus superiores. E aí no versículo 2 ele segue: portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Prestou bem atenção no que você acabou de ler? E eu vou ler mais uma vez para você entender, e vou colocando alguns pontos para você compreender. Só que antes de eu ler de novo esse texto, eu preciso que você entenda que lá no Gênesis, eu já preguei isso aqui em um outro vídeo, a gente entende um pouco da criação. Eu fiz, se eu não me engano, 3 vídeos onde eu falo de Gênesis para a gente voltar ao início e entender.
Então, quando Deus ele faz Adão, ele coloca todos os animais, toda a terra submetida a Adão. Adão é que governa tudo, tanto que é ele que dá, né, o nome aos animais e tudo mais. E aí, você precisa entender que quando o Senhor cria Adão, ele cria Adão para ter um relacionamento com ele, só que Deus ele é superior a Adão. Então Adão está ali numa posição de governo sobre a terra. Depois que ele vai e cria Eva, ele coloca Eva submetida a Adão. Então, Eva está submetida a Adão e Adão está submetido a Deus. Você entende que é uma escada de hierarquia, de subida? E aí, ele pega e os filhos que são gerados de Adão e Eva estão submetidos ao governo dos pais da Eva e de Adão. Então, existe uma escada espiritual hierárquica que você precisa entender. Quando essa hierarquia ela é quebrada, acontecem consequências, às vezes, irreversíveis. Como, por exemplo, quando Adão fala para Eva, ó, presta atenção, Eva, Deus falou para mim que não é pra gente comer da árvore do centro do jardim. Essa árvore você não pode comer. Entendeu, Eva? Ah, entendi. E ela vai lá e ela come da árvore, do fruto da árvore, na verdade. Então ela desobedece a direção que Adão deu para ela. E o que aconteceu depois disso? Eles foram submetidos a uma maldição, expulsos para fora do jardim. Então vem uma consequência de coisas acontecendo. E eu tô falando aqui agora de relacionamentos normais, tá, gente? Não estou falando de exceções, de relacionamentos comuns, tá? Quando você resolve desobedecer, por exemplo, seu pai ou a sua mãe, sempre dá errado. Não sei se você já teve essa experiência, mas comigo, toda vez que eu desobedeci meus pais, dava alguma coisa errada. Por quê? Porque existe um governo instituído e quando você desobedece, você se coloca como rebelde. Entende? E Deus odeia a rebeldia. Deus não gosta de rebelde. Deus gosta daqueles que obedecem. E eu poderia aqui ficar horas e horas falando para você a respeito de homens e mulheres na Bíblia que eram obedientes à palavra de Deus. Porém, eles colheram coisas maravilhosas por causa do fruto da obediência. Então, tudo aquilo que você faz, ele vai gerar uma consequência. Quando Adão e Eva estavam lá no jardim e ela desobedeceu a Adão, e Adão, consequentemente, quando comeu do fruto, desobedeceu a Deus, os dois foram expulsos do jardim. E ela passou a sentir dores, multiplicou as dores do parto dela, ele passou a ter que trabalhar, ele passou a ter que ser o provedor. Então, várias coisas vieram acontecendo por causa do quê? Da desobediência da hierarquia espiritual que foi delegada. Então, quando a gente fala de batalha espiritual, eu tô dizendo pra você que quando você quebra isso, vai dar problema. É um fato. Isso vai gerar uma consequência. Então, quando você desobedece seu pai ou sua mãe, vai gerar uma consequência. Quando você desobedece o seu esposo, vai gerar uma consequência. Por isso que muitas vezes algumas mulheres me chamam no direct falando: ai, não aguentei, briguei, quebrei tudo, não me aguentei. Eu falei: tá errado. Porque esse não é o seu papel. Não deveria ter sido feito isso. Porque você quebra a hierarquia espiritual. E eu entendi isso muito nova, né? Porque eu venho de uma religião de matriz africana. E isso é uma coisa que lá não acontece. Você tem um pai de santo, você tem os filhos de santo, e você vai seguindo a hierarquia dentro do terreiro e ninguém ultrapassa isso. Então, as coisas lá funcionam. Por quê? Porque a hierarquia espiritual, ela é obedecida. O problema é que o povo de Deus não tem consciência dessa hierarquia espiritual. Então, quando ele fala, ele diz que filhos devem se submeter aos seus pais, filhos, honrai o teu pai e a tua mãe, porque eu acrescentarei dias na tua vida, né? Ele está dizendo para mim e para você, quando você é uma pessoa obediente, o seu fruto, ele é vida. Quando você é uma pessoa desobediente, você não obedece à hierarquia espiritual, acontece o que está no texto que a gente leu, que eu quero ler mais uma vez com você, depois dessa explicação.
Olha o que diz no versículo 1 de Romanos capítulo 13. Todos, ele não está fazendo uma exceção, você é mais especial, não deve se submeter. Ele diz, todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus. Ou seja, o seu governante é ruim, ele está autorizado por Deus. Se ele está naquela posição é porque Deus permitiu que ele estivesse lá. Então você não tem que falar mal, você não tem que desobedecer, você não tem. Exceto quando isso fere a lei de Deus. E aí você obedece aquilo que Deus diz, não o que o governante diz. Entende? Quando fere a lei de Deus, você pode obedecer aquilo que o Senhor diz. Porque o Senhor, ele é o centro. Ele é o rei dos reis. O governante dos governantes. Então, quando ele fala, não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele, portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Quando você se coloca contra a autoridade que Deus colocou sobre a tua vida, você está se rebelando contra Deus. E ele diz, aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Entende? Olha o que o Senhor está dizendo. Se você desobedece essa hierarquia, você traz condenação sobre você mesmo. Então entenda, pastora, meu marido me agride, eu tenho que ficar aceitando tudo que ele faz? Não. Seu marido é um criminoso e a lei diz que você deve procurar uma delegacia e se proteger e proteger a sua vida. Deus não quer que você obedeça o seu esposo se colocando numa posição de perder a sua vida. Não é isso. Deus, ele quer a sua vida acima de tudo. E ele preza pela tua vida. Então você tem que entender que o seu esposo, ele está ferindo a lei. Ele está ferindo aquilo que o governo instituiu. Então ele é quem está em desobediência, não você. Entende? Então quando você quebra isso no reino do Espírito, o reino do Espírito, ele se movimenta contra você, traz condenação para você mesmo. E aí, abrindo um parênteses, quando eu entendi e li esse texto pela primeira vez, eu vi que eu estava fazendo tudo errado dentro do meu casamento. Por quê? Porque se Deus fez Adão, e ele era o cabeça de Adão, ele é o cabeça de Adão, e quando eu falo Adão, eu tô falando do homem, tá? Homem, sexo masculino. Quando ele é o cabeça do homem e o cabeça do homem e o cabeça da mulher é o homem, então existe uma escada. A mulher, ela deve ser submissa ao seu cônjuge. Janaína, mas o meu cônjuge não conhece a palavra de Deus. Ele tá cego, ele não conhece. Como é que eu vou submeter ele? Preste atenção. Quando você obedece o seu marido, mesmo que ele não entenda a palavra de Deus, o reino do Espírito se movimenta em teu favor. E aí, se você está chateada com o que está acontecendo, você reclama com Deus. Não fica tentando guerrear contra a autoridade, porque aí você se coloca contra Deus. E por isso que acontecem muitas brigas, muitas mortes. Por quê? Porque gera consequências catastróficas. Então, isso é uma das coisas assim, mais importantes que você precisa entender. O amor, ele quebra o jugo. E eu vou fazer um outro vídeo falando a respeito disso, mas eu quero deixar para você esse ensinamento de hoje, para você entender que a sua guerra não é contra o seu esposo, não é contra a carne dele, é contra principados e potestades. É isso que diz a palavra do Senhor. A sua luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então, nunca brigue no reino espiritual quebrando isso. Porque se você quebrar isso, as coisas não vão funcionar em teu favor. Mas, Janaína, minha mãe não entende, meu pai não entende. Se você já é adulto e mora com eles, começa a trabalhar e sai de casa. Se os seus pais são um motivo de tribulação, se o seu marido é um motivo de tribulação, você tem que levar isso primeiro para Deus. Muitas vezes você vai ter que calar discordando, muitas vezes você vai ter que ficar engolindo sapo
mas vai para o joelho e peça para Deus sabedoria para você lidar com essa situação. Porque se ele colocou essa autoridade sobre a tua vida, é porque você deve se submeter a ela. E quando você se submete a uma autoridade terrena, é um fato que as autoridades espirituais vão estar em teu favor. Então eu quero deixar essa palavra para você entender sobre como você deve se manifestar, se movimentar em oração, entendendo a importância disso, sabendo como se direcionar em Deus, porque muitas vezes eu tinha que fazer coisas que eu não queria fazer simplesmente porque o meu esposo exigia. E eu falava para Deus, Deus, eu não quero fazer isso, mas como Ele é a minha autoridade, eu estarei me submetendo a Ele. Agora, eu te peço, dá o teu governo sobre Ele, entende? Que eu obedecia meu esposo, mas eu ia em Deus. E é aquele famoso triângulo que eu falei pra você, né? Tem um vídeo aqui onde eu falo a respeito disso. Então, entenda, movimente-se de maneira correta, porque o seu resultado vai ser favorável. Movimentou-se de maneira errada, seu resultado vai ser condenação, como diz no versículo 2. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Então eu quero deixar essa palavra para abençoar a sua vida hoje. Se você pode, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Minha imersão está aberta. Você pode adquirir a minha imersão. Vai ser um dia super especial, onde eu vou passar o dia com vocês explicando, dando essa aula. E depois vou tirar dúvidas de vocês. Podem perguntar à vontade. Vai ser um tempo super especial. Sábado, o dia inteiro eu vou estar com vocês nessa imersão. Beleza? As minhas novas alunas já sejam bem-vindas. Eu estou muito feliz de ter vocês comigo. Vai ser um tempo super especial e que você vai sair transformado. Para maiores informações eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se tiver alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, no direct também, que eu também posso te ajudar a esclarecer. Beleza? Fiquem com Deus. Até amanhã no próximo vídeo às 22 horas. Deus te abençoe.